palavra linda, onde Deus falou conosco sobre, né, a dracma perdida, sobre atrás daquela que se perdeu. Nós ouvimos também, né, a leitura sobre o filho pródigo, o filho que saiu da presença do pai, mas se ele arrependeu e voltou. E agora nós vamos continuar a palavra do Senhor, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz assim: ansiosa solicitude pela vida. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, Olhai para os lírios, para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, glória a Deus. Não vos andais inquietos, dizendo, pois que pelo dia de não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Palavra linda, maravilhosa, né, gente? Glória a Deus. Eu dei uma tropeçadinha aqui, mas essa palavra é conhecida, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, né? A espada de dois gumes é assim, ela corta para lá e corta para cá. E com essa palavra eu quero dizer sobre o cuidado de Deus para conosco, para com o seu povo.
casa de Deus vazio. O povo anda atarefado, não tem tempo para nada. É aquela correria, só pensa em trabalho, só pensa em ganhar, só pensa em ajuntar aqui nesse mundo. Quando chama para ir para a igreja, eu não posso, eu trabalho a semana toda, fim de semana. É o único dia que eu tenho para fazer meu serviço. Sábado e domingo é o único dia que eu tenho, né? Muitas mulheres para lavar minha roupa, para cuidar da minha casa. Eu não tenho tempo de ir para a igreja. E fica naquela preocupação, né? Nos cuidados da vida, em ajuntar as coisas na terra. Às vezes chama para uma evangelista, ninguém pode, está todo mundo ocupado. Às vezes chama para um trabalho, está todo mundo ali correndo nos seus afazeres. E não tem tempo para Deus. Mas não sabendo que o nosso tesouro não é aqui. Porque aqui tudo que nós juntarmos, né? Como diz a palavra de Deus, tudo, né? O ladrão vem, rouba, a traça vem e destrói. Mas quando nós ajuntamos no céu tesouros, nós sabemos que lá está guardado, lá está escondido o nosso tesouro. Pode ter certeza que naquele dia, né, no dia final, quando chegar a hora de entregar os galardões, aquele que trabalhou, aquele que esforçou, aquele que serviu a Deus, aquele que preocupou com a obra do Senhor, não será decepcionado. Porque Deus tem bênção, Deus tem galardão, Deus tem prêmio para dar àquele, né, que for vencedor, aquele que lutou, aquele que trabalhou. Gente, se os homens, né, procuram premiar aquele funcionário bom, procura agradar aquele funcionário bom. Às vezes a gente vê nas empresas aquele funcionário que tirou no primeiro lugar, no segundo, aquela vendedora que vendeu mais, né? Aquele vendedor que deu mais atenção para os clientes. E o povo, né, então os homens, quer às vezes premiar aquelas pessoas, agradar, dar um prêmio extra. Imagine Deus, que Deus é santo, Deus é justo. A Bíblia diz em Hebreus 6:10 que Deus não é injusto para esquecer da nossa obra, do nosso trabalho, da nossa caridade, porque nós servimos os santos. O que é servir o santo? É preocupar-nos uns com os outros, preocupar na necessidade uns dos outros, preocupar se a irmã não veio, o que aconteceu com ela, eu vou lá ver. O irmão está doente, o que aconteceu? Eu vou orar por ele. A irmã está precisando de alguma coisa, o irmão está precisando de alguma coisa, está desempregado, a família é grande. Se eu tenho um pouquinho, eu posso ajudar, eu posso dividir o meu pão. Então, é assim que nós fazemos a obra do Senhor, e é assim que nós ajuntamos tesouro no céu. Tudo que nós fizermos aqui na terra, a palavra de Deus diz que qualquer coisa que fizer a um desses pequeninos irmãos, estamos fazendo para Deus. E é por isso que nós amamos essa obra. Eu falo com Deus, Senhor, eu quero fazer a tua obra em lugar de pessoas carentes, em lugar de pessoas que necessitam do Senhor. Porque os ricos já têm lá a sua riqueza, já têm lá os seus bens, já têm lá tudo que eles querem, né? O dinheiro compra, só não compra a salvação. Mas os pobres, muitas vezes o pobre está ali na casa de Deus, né? Com o chinelinho no pé, às vezes aquele frio, as crianças com o pezinho, né, gelado, porque não tem um tênis para pôr, um calçado. Às vezes aquele frio, né, acontece muito, a gente vê as pessoas, né, tremendo de frio porque não tem uma blusa para pôr, porque não tem um agasalho. Às vezes vai dormir tremendo, né, só tem lá um cobertorzinho, vê um frio forte. Então, o que é isso, né? Isso é a necessidade que tudo que nós fizermos para essas pessoas, para a obra do Senhor, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Então, o que diz assim, ó, não ajunteis tesouro na terra, porque a traça, a ferrugem, tudo consome, os ladrões miram e roubam. Mas ajuntais no céu, né? Onde a traça, né, a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Quem tem riqueza não tem paz, né? Fica com medo até de sair de casa e chegar lá e não tiver mais nada. Mas, graças a Deus, quem tem Jesus tem tudo, mesmo que não tem nada, fala assim, eu não tenho nada, eu só tenho isso mesmo, eu não estou nem aí, se ladrão vier e roubar um pouquinho que eu tenho, Deus é maior, Deus dá em dobro, Deus é maior. E eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar com medo. Está aí todo mundo falando de Cristo, está aí falando, não sei o que vai acontecer, mas Deus é conosco. Aleluia. E aí o salmista Davi, ele disse, eu fui
no osso. Agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. O que é isso, gente? É provisão. Deus cuida. Às vezes você não tem de manhã um café para tomar. Às vezes não tem de manhã ali um pão para comer. Mas pode ter certeza que à tarde, se você confiar em Deus, Deus provê, Deus prepara alguém, Deus abre uma porta, Deus prepara que o marido sai para trás e volta com alimento, Deus abre porta, Deus fecha a porta, onde não tem porta aberta, Deus abre. E é esse o cuidado de Deus para conosco. É como diz a palavra, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se a gente ficar muito preocupado com as coisas do mundo, nosso coração fica aqui, né? Mas quando a gente se preocupa com o reino, com a obra de Deus, nosso coração se volta para Deus e as bênçãos de Deus vêm sobre nós. Aqui também fala que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. O que é isso? Que o nosso corpo, através da nossa visão, que nós desejamos as coisas. Às vezes, né, o nosso olho vê uma coisa que Deus não se agrada, mas o nosso olho está ali. Às vezes a cobiça vem através dos olhos. Tem pessoas que querem ter o que os outros não têm, né? Vai na casa de alguém e fala assim: ah, eu queria, por que ele tem, eu não tenho, eu queria ter também. Por que fulano pode e eu não posso? Então tudo isso, essa cobiça, ela vem através dos olhos. Mas a Bíblia fala: porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E portanto, a luz que é em ti são trevas. Mas se os teus olhos for bom, você vê tudo bom. Até, né, tudo se torna bênção. Você vê a pessoa sendo abençoada. Você se alegra com ele. Você vê Deus prosperando alguém. Você se alegra com ele. Os seus olhos só vê coisas boas. Você desvia o seu olhar de coisas ruins, de coisas que não vai te edificar, de coisas que não vai te ajudar. E aqui fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e o mundo. Ou a Deus e as riquezas, a Deus e o mundo, né? A mamon. Então, por quê? Se você agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. Se o teu amigo te chamou, vamos lá em casa, vai ter uma ceia lá de Natal, uma festa, vai ter um forrozinho, vai ter baile, vai ter umas bebidinhas lá para a gente se alegrar. Aí você fala: ah, eu sou crente, mas só um dia, não tem problema, minha mãe está me chamando, meu pai, meus irmãos, meu amigo, eu vou lá. Aí você está dividido entre Deus, né, e o mundo. E Deus, Ele quer tudo para Ele, toda adoração para Ele. Nós não podemos dividir a glória de Deus, nós não podemos dividir o que é de Deus, né, com o mundo. E aqui fala: por isso vos digo, que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Porque a nossa vida pertence a Deus. Nós não precisamos, né, ficar nessa preocupação: o que nós temos para comer, o que nós vamos beber. Agora o café está tão caro, né? Eu creio que todo brasileiro gosta de um cafezinho. Gosta? Quem aqui gosta de café? Todo mundo gosta de café. Meio quilo de café, a gente não dá quase nada numa casa de uma família grande, né? Quase R$20, R$15, R$17, quase R$20, dependendo do pote de café. E às vezes a gente fica preocupado: oh Jesus, eu queria tanto tomar um cafezinho, mas está tão caro. Mas Deus provê, Deus cuida. Como eu disse, às vezes a gente não tem hoje, mas amanhã já tem. Às vezes Deus toca em alguém. Às vezes já aconteceu comigo quando eu fazia missões. Eu fiquei muito tempo só tomando água e comendo pão com alface. Eu morava no fundo de uma padaria, aí eu sentia aquele cheirinho de pão e era o que eu tinha para comer. Eu ia comprava, né, cortava o pão, partia o bem, colocava alface e comia, e fiquei muito tempo assim. Aí um dia eu falei para Deus, né, que eu estava com vontade de tomar um cafezinho reforçado, diferente. Aí Deus tocou ele lá da igreja. Isso foi em Curitiba, pastor. Lá na igreja do Sérgio, do pastor Pimentel. Na época ele estava vivo, né? Eu era bem jovenzinha ainda. Foi as minhas primeiras missões. Aí eu falei: ô Senhor, eu queria tanto tomar um cafezinho.
Essa maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim o Senhor cuida de nós. Quando eu fui lá, eu deixei meu emprego, eu trabalhava no banco. Naquela época eu trabalhava no banco, que hoje não existe mais. Mas era, lá em São Paulo chamava Cominde. E eu trabalhava, eu pedia a conta e saí de tudo. Falei, eu vou deixar tudo e vou fazer a obra do Senhor. E já naquela época eu já fui trabalhar, né, no evangelismo com crianças. Aí eu cheguei lá, a igreja me acolheu e fiquei lá fazendo essa obra do Senhor. Mas aí eu não contava para o povo as minhas necessidades, eu contava só para Deus. E Deus. Aleluia, glória a Deus. Era muito frio, as irmãs vinham para agasalho, me dava roupa de frio, me dava cobertor. E Deus foi suprindo tudo. E eu fiz a obra do Senhor lá e saí
Deus vai libertar. Deus vai salvar o seu filho. Deus vai preparar aquilo que você precisa. Deus vai suprir as necessidades. Porque Deus é fiel. Ele é Pai. Ele cuida. Se os homens que são homens sabem dar coisas boas, querem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, né? Jamais Deus vai dar uma pedra no lugar de pau para alguém. Porque Deus é Pai. Deus é Pai amoroso. Deus é Pai fiel. Deus é Pai verdadeiro. E Pai cuida. Pai que é Pai cuida dos filhos. Pai que é Pai não quer ver o seu filho chorando. Pai que é Pai não quer ver o seu filho perdido. Pai que é Pai não quer ver o seu filho destruído. E assim é o nosso Pai Celestial. Ele cuida de nós. Não precisa nós preocuparmos, né? Porque Ele é bom e Ele é fiel. E essa é a palavra de Deus que eu tenho para essa igreja nessa noite. Ó, eu estou vendo aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês, pouquinhos, vocês têm capacidade, vocês têm condições de encher essa igreja, de pessoas no arrebatamento da igreja. Jesus não está longe de voltar, gente. Jesus está dando um tempo, mais um tempinho, porque Ele é misericordioso. Mas Ele vai voltar muito breve, porque a palavra de Deus se cumpriu. Se nós formos ler aqui Mateus capítulo 24, fala do final dos tempos, né? Como será nos últimos dias, fome, peste, terremoto, guerras em vários lugares. E por fim, o amor de muitos esfriará, e já aconteceu isso. O amor de quase todos já está frio. Então a palavra de Deus está cumprida. Aleluia, glória a Deus. Tudo. É porque Deus está sempre misericordioso, pastor. Por isso que Ele ainda não mandou Jesus. Muita gente está rejeitando essa salvação. Mas Deus está preocupado, Deus está querendo salvar, Deus está querendo libertar, Deus está querendo transformar. E eu creio que se a gente quiser ajudar, né, fazer a nossa parte, Deus com certeza vai salvar e vai libertar muitas pessoas. E depois vocês leem em casa, está em Mateus capítulo 24. Lê do início ao fim, que vocês vão ver que o Senhor, a palavra está cumprida. O Senhor muito breve vai mandar Jesus. Ele sim vai acabar toda a tribulação desse mundo. Mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós temos que lutar. Não adianta só aquele pedaço desistir. Se os que desistirem não vão entrar. Porque a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo não sendo compreendido, mas é aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Sábado estaremos aqui em nome de Jesus para a criançada. Vocês vão sair e chamar as criançadas do bairro aqui, que vai ser só um beijo, tá? Da glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o pastor da igreja, a pastora, todos os irmãos que estão aqui nos ouvindo, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.